Fala pessoal, estamos de volta com mais um conteúdo aqui, desmistificando alguns detalhes sobre o projeto de prefeitura. E eu tenho certeza que você, se você pegar essas dicas, você praticar essas dicas direitinho, você vai sair fera nesse assunto. E se você ainda não viu nenhum dos conteúdos que eu já postei, corre lá pro feed, maratona todos esses assuntos. Eu tenho certeza que isso vai fazer muito mais sentido se você pegar desde o começo e chegar até aqui. Então bora lá que o assunto de hoje é recuo. Você sabe o que é recuo? Por que será que uma construção tem que ter esse recuo, esse espaço entre ela e o muro de divisa? Olha só pessoal, eu fiz um desenho aqui e de repente isso aqui vai ajudar a gente a enxergar melhor. Então aqui a gente tem o quê? O desenho de um recuo lateral. Então essa linha, por exemplo, é uma linha de divisa de lote. Então daqui para cá é um lote, daqui para lá é outro lote. A gente tem essa outra linha aqui que é a projeção da construção. Então a gente sabe que daqui para cá ele é uma construção. Esse recuo lateral aqui, através do plano diretor ou código de obras, ele é determinado como 1,5 metro, mas a partir da face externa do muro de divisa. Então aqui eu tenho um bloquinho, tá? Para exemplificar isso. Então a gente vai ver aqui, ó, que esse bloquinho posicionado na divisa, ele já vai ocupar um espaço do terreno. Mas o recuo lateral aqui, ele vai vir a partir da face externa desse bloco. E daqui para cá, onde vai começar a construção, ele vai ter 1,5 metro. Então você vai ter aqui de corredor livre, se a gente considerar que esse bloco ele tem 15, né? Ele vai ter aqui de corredor livre 1,35 m. Então não é 1,5 metro dessa face para cá, é da face externa, porque você já está utilizando o espaço aqui dentro do lote, né, nas delimitações do lote, para poder executar o seu muro de divisa. Então vamos lá, se a gente tivesse que definir recuo, ele é justamente o espaço entre a construção e o muro de divisa. Ele pode ser um recuo frontal, um recuo lateral ou um recuo de fundos. E como é que eu vou saber qual que é a distância que eu tenho que deixar entre a construção e o muro de divisa? Quem determina isso é o plano diretor municipal ou o código de obras. Então é importante eu consultar essas leis e verificar o que ela está aplicando, né, dependendo do tipo de categoria de uso que eu estou fazendo dentro desse terreno. Para algumas pessoas o recuo ele é uma desvantagem. Dizem que o recuo ele tira espaço da construção, né, e ele diminui o potencial construtivo. Na verdade, se a gente for colocar na balança, o recuo ele traz muito mais vantagens do que desvantagens. E só para você ter uma ideia, algumas das vantagens que o recuo ele traz para sua construção: aeração e insolação. Você sabia que o ambiente, para ele ser bem condicionado, ele precisa ter troca de gases? Ou seja, existe ar dentro da construção e esse ar ele precisa ser condicionado. Por isso é importante ter o recuo, porque o recuo ele vai garantir a ventilação cruzada, que é quando você tem janelas posicionadas nesse recuo e essa ventilação ela corre livre dentro da construção, fazendo justamente essa troca de gás, troca do ar dentro da sua construção. E a insolação nada mais é do que a garantia da luz natural dentro dessa construção. Você sabia que a luz natural ela também higieniza o ambiente? Olha só, isso só vai ser permitido através do recuo, porque se as construções elas forem encostadas, se não tiverem recuo entre elas, essa luz natural nunca vai chegar dentro da construção. Um outro ponto importante que vale a pena ressaltar é a diminuição do risco de manifestação patológica. Justamente porque você tem duas construções coladas, duas construções que não têm recuo, né, e precisa ter um trabalho muito minucioso com relação à impermeabilidade dessas duas construções. Por quê? Porque o material ele vai dilatar com relação ao tempo. Então se tiver um dia muito quente, um sol, ele vai dilatar. E essa dilatação, se ela não for muito bem tratada, ela vai causar manifestação patológica. Então uma eventual chuva aí ela vai causar umidade vinda do telhado, vinda dessa divisa entre duas casas, o que não aconteceria se tivesse um recuo. Então o recuo ele vai garantir justamente isso, ele vai garantir a diminuição do risco de uma manifestação patológica em virtude dessas construções estarem grudadas uma com a outra.